Amados jovens, grupo aniversariante, onde está eles? Vamos olhar para a cara deles. Quero eles aqui para falar com eles. Aleluia! Festa há 12 anos. Eu me meditando, e às vezes a gente não entra muito na palavra, para falar com o Senhor chamado. E nisso, quero dizer aos irmãos, que o chamado é uma vocação. Diga, uma vocação. Uma vocação. Você não está ligado pelo céu? Aleluia! Olha para minha testa aqui. Isso. Olha para o irmão, não é por nada mais. Amém? Diga, o chamado. O chamado É uma vocação. é uma vocação Diga assim, para uma obra. para uma obra Para a seara da seara do Senhor. do Senhor. Diga assim, e o Senhor, Do Senhor, quando chama, quando chama, coloca prazer coloca prazer na vida daquele que chama. naquele que chama. Aleluia, glória a Deus. Porque o Aleluia! chamado, ele vem de Deus. Diga, o Ora, chamado o chamado vem de Deus. vem de Deus. Oh, glória a Deus. Diga assim, o chamado O chamado exige preço. existe preço. Quando a gente começa a meditar sobre o chamado, a gente perde um pouco Aleluia. lá na palavra hebraica para chamado. Porque é que o original da Bíblia fala da palavra chamado? O chamado indica lá uma proclamação, indica lá um convite, indica lá uma apregoação de uma mensagem. Quando você fala de chamado, quando você olha sobre o chamado da Bíblia, ele está se referindo a uma convocação que Deus faz. Deus vai lá na pessoa e a convoca, a chama. E quando Deus convoca a pessoa, Ele começa agora a trabalhar na vida da pessoa. Glória a Deus. Nós temos na Bíblia muitos exemplos de chamado de Deus. E dentro da obra de Deus, desde o início, Deus, Ele sempre chamou pessoas. Deus, quando Ele constituiu o homem, quando Ele fez o homem foi chamado a princípio para adorar. Aleluia. O primeiro chamado, quero dizer aqui, é que Deus chamou o homem para adorar Ele. Olha para o seu irmão, diga, você Você foi feito foi feito para adorar. para adorar. E assim, e por que não adorou ainda? Olha aí. Glória a Deus. Porque assim, adora crente. Aleluia. Adora crente. Glória, Adora aleluia. crente. A glória. Adora crente. Adora, crente. Oh, Deus aleluia. fez o homem e a mulher. Ele colocou no homem e na mulher um desejo para adorar. Por quê? Porque Deus é Deus. E porque Ele é Deus, Ele deve ser adorado. Glória a Deus. Aleluia. A Deus pertence a honra, a glória e toda a adoração. Aleluia. Porque Ele é Deus e está entronizado acima dos querubins, serafins. E por isso que Ele deve ser adorado pelo seu povo aqui na terra. Aleluia. Mas Deus chamou o homem para adorar, chamou a mulher para adorar. Mas o homem e a mulher adorou pouco. O homem e a mulher adorou muito pouco. É bem verdade que a Bíblia, quando fala sobre isso, a Bíblia relata uma tristeza no coração de Deus. Deus ficou triste porque Ele fez o homem para adorá-lo, mas o homem não adorou suficientemente. O homem foi adorando a Deus, porque todo dia está na Bíblia Sagrada, no Gênesis capítulo 3, versículo 8 por diante, está dizendo que Deus descia para visitar o homem e a mulher no jardim do Éden, na viração do dia. Deus ia falar com a mulher, Deus falava com eles dois, Deus conversava com eles dois, Deus queria uma conversa com eles dois. Então todo dia Deus vinha falar com aquele ser, aquele casal. E naqueles dias eu posso pensar pela Bíblia que era um momento glorioso, quando Deus descia para falar com aquele casal. Era um culto poderoso. Aleluia. Aleluia. Porque Deus descia pessoalmente. Era tão forte que eu via
o bendito é Deus na terra. Aleluia, aleluia. Glória. Aleluia. Deus ficou triste, sabe por quê, irmãos? Porque Deus se alegra muito quando alguém o adora. Deus se alegra muito quando alguém o adora. E adorar a Deus é independente de qualquer coisa. Você está conversando, estou ouvindo aqui. Glória a Deus, aleluia. Olha, adorar a Deus é independente de qualquer coisa. Aleluia. Porque se for adorar a Deus porque tem alguma coisa, porque ganha alguma coisa, não é adorar a Deus. Por isso que Deus quer que a gente aprenda a adorar. Esse é o primeiro chamado que Deus tem conosco. Quando Ele nos salvou para adorar. Quando a gente não adora a Deus, falhamos com o chamado. Você pode adorar a Deus cantando? Diga assim. Sim, Você pode adorar a Deus pregando? sim, Você pode adorar a Deus fazendo peça? sim, Você pode adorar a Deus lendo a palavra? sim, Você pode adorar a Deus ouvindo com atenção? sim, Com reverência? sim, Você adora a Deus dando glória? sim. Como é que está a tua adoração nesta noite? A tua adoração está realmente voltada para Ele? Glória. Ou você está dividindo o espaço de Deus? Ou você está dividindo algo que você está preocupado, aí não deixa Deus operar na tua vida. Você está aperreado, não deixa Deus operar na sua vida. Você está ansioso, não deixa Deus operar na sua vida. A adoração independe de qualquer coisa. Por isso que Deus diz: o Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Neste momento, Deus está procurando adoradores. Ele vem procurar. Sabe onde é que Deus vê a verdadeira adoração? Onde é que Ele vê? É na minha fala? É na minha roupa? É no meu cabelo? Aonde é que Deus vê a minha adoração e a tua adoração? Minha voz. Dentro do coração. Aleluia. Às vezes você não fala nada, mas o seu coração está adorando. É ou não é assim? Quando Deus olha para você e para mim, Ele sabe se realmente estamos ou não adorando a Ele. Porque somente Ele é quem penetra no coração da pessoa. Mas quando uma mulher pegou, houve uma tristeza no coração de Deus, que chama de Deus se arrependeu. Ali não é se arrependeu, ali Deus ficou triste. Gênesis 6. E quando eu começo a olhar para isso, agora eu vejo Deus preocupado. Sabe como? O que me adorava falhou. E agora eu quero adoradores. Eu quero pessoas que me adorem, mas o que eu fiz falhou. Adão e Eva falhou. Não está cumprindo o meu chamado. Eu fiz para me adorar e eles falharam. Eu quero adoradores na terra. Aí eu começo a olhar a Bíblia. Aí eu vou lá para Gênesis capítulo 6, versículo 9. Deus encontrou um homem no meio de uma multidão de pessoas que não adoravam mais a Deus, chamados homens antediluvianos. As pessoas antediluvianas, irmão, de Adão e Eva até lá em Noé, as pessoas não queriam mais adorar a Deus. A raça de Caim começou a fazer tudo de mal na terra. Era um povo rebelde que não queria adorar a Deus, só queria fazer coisas mais. Aquele povo, uma raça grande, uma grande geração, já não adorava mais a Deus. Mas no meio de uma grande geração perversa, corrupta, cheia de pecado, Deus foi procurar alguém para adorá-lo. E Deus encontrou um homem chamado Noé. E Noé, a Bíblia diz que Noé, ele andava com Deus. Oh, aleluia,
Deus, aleluia, Pai. Ninguém queria adorar, ninguém queria servir, mas tinha somente um que queria. Somente um. Deus se agradou e Deus falava com Noé. E porque Noé adorava a Deus no meio de uma geração corrupta, Deus resolveu fazer um pacto com ele. Percebeu qual é importante o chamado de Deus? Deus agora vai chamar Noé. Diz: Noé, vem cá. Eu olhei toda essa geração, só vejo pessoa contra mim, só vejo pessoa fazendo coisa errada contra mim. Olha, irmão, a Bíblia diz que Deus olha do céu à terra e contempla os maus e os bons. Não é assim que na Bíblia? Deus olhou do céu à terra, olhou aquela multidão, olhou aquela geração totalmente contra Deus, mas Deus olhou o coração de um homem chamado Noé. Deus viu que Noé era um homem justo. A Bíblia diz que Noé era um homem justo, um homem clemente a Deus, um homem que buscava Deus, um homem que ouvia a voz de Deus. Então Deus resolveu fazer um pacto com Noé. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus chama aquele que dá lugar para ele. Você está disposto a dar lugar para Deus? Aleluia. Hoje Deus me deu uma proposta aqui nesse culto. Se fosse mais cedo, Deus ia fazer algo que eu creio que não vai dar tempo. Eu vou tentar aproximar essa palavra. Deus me deu um comando aqui nesta noite. Fique atento à palavra. Amém? Eu estou até cirurgiado ainda, vim pregar para amor esta obra. Estou cirurgiado ainda, corte profundo aqui na gestiva, por enquanto de Deus, enchendo de osso. Eu vim pregar aqui para amor esta obra, porque eu sei que Deus negociou aqui esta noite. Aleluia. Eu não estou aqui por acaso. Você não sairá daqui da mesma forma que entrou. Oh, aleluia. É brincadeira, eu prego a palavra do Senhor. E Deus disse algo aqui nesta noite, não estava sentado aqui. Irmãos, vocês serão impactados por um chamado de Deus nesta noite. Oh, aleluia. Nesse primeiro momento, Deus está me dizendo aqui: eu tenho muitas pessoas aqui, eu tenho algo especial. Algo especial. Diga ao irmão ao lado: se prepare. Diga ao irmão: se prepare. Diga ao irmão ao lado: se prepare. Se prepare. Se prepare, diga ao irmão ao lado. É, tem irmão de ligar, porque daqui a pouco vai embora para casa, né? Juntos pés, juntos pés, juntos pés, juntos pés. Amém, irmãos? Deus olha para a nação antediluviana, uma nação contra Deus, mas Deus encontrou uma pessoa. Deus chama aquela pessoa. Qual é o nome da pessoa? Noé. Noé era o quê? Homem justo, homem íntegro, homem que andava com Deus. Amém, irmãos? Depois Deus vê aquele homem, faz uma obra com aquele homem, uma obra grande que não dá para pregar sobre ele. É uma obra grande que Deus fez com aquele homem chamado. Se você ler na Bíblia, capítulo 6, versículo e por diante, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, você vai ver o que fez um chamado só, fez uma grande diferença. Uma grande diferença. Diga assim: o chamado faz diferença. Faz diferença. Esse não é uma diferença tremenda. Mas passando aí por cima dessas letras maravilhosas, eu cheguei agora no homem. Depois do dilúvio começou a crescer de novo o pecado. Aí Deus foi buscar uns aonde? Olha o chamado Deus primeiro. Deus foi na Babilônia. A Bíblia. Deus foi na Babilônia chamar o homem. Qual é o nome do homem? Abraão. Porque Abraão morava em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus na Babilônia. Deus foi lá. Um homem que vivia dentro da idolatria da Babilônia. O pai dele era fabricante de ídolos. Fabricava ídolos. Deus foi lá na Babilônia. Vê só. Entrou lá na Babilônia. Foi falar com aquele homem. No dia que a gente não sabe. E Deus marca encontro com marca. Deus foi lá para aquele homem e disse: Abraão. Abraão ouviu a voz de Deus. Que coisa interessante. Um homem com contexto de idolatria, o pecado, mas estava atento. Quando Deus falou para Abraão, Abraão, ele ouviu. Esse aqui, Deus disse: agora saia da tua terra, sai da tua família, sai da tua
um lugar que eu vou te mostrar. Repara se não é certo, eu vou chamar Deus. Deus vai chamar um homem lá. Geograficamente é muito distante. A geografia é distante. Deus chama aquele homem sai, obedece a voz de Deus. Um homem que não conhecia, imagina, ouviu a voz, automaticamente disse: Senhor, estou aqui. Abraão sai da sua terra, uma terra grande. Ele vai para uma terra, e Deus disse: vai para uma terra que eu te mostrarei. Não disse onde era, vai. Ele pegou tudo, pegou a esposa, pegou os animais que ele tinha, pegou os servos, 318 servos, pegou o seu sobrinho Ló, pegou todo mundo, foi a mudança, e vamos embora. Para onde, Abraão? Deus disse que ele mostraria. Abraão foi. Abraão, o que é que Abraão hoje é, dentro da perspectiva bíblica para nós? Ele é o pai da fé. Veja que é um chamado. Depois de Abraão, aí Deus vai adiante. Deus vai chamar pessoas. O outro que eu escolhi aqui para esse sermão, tem muitos chamados na Bíblia, vou citar alguns exemplos. Foi Moisés. Deus encontrou Moisés no deserto. Moisés fugindo, tinha matado um homem egípcio, fugiu atordoado. Lá no deserto, Moisés disse: pronto, aqui quem me encontra, aqui é somente eu e esses animais aqui. Sentindo o cheiro de animais, mato. Moisés agora estava achando que estava escondido, mas ninguém se esconde de Deus. Não há lugar para esconder-se de Deus. Deus vai lá e vai se encontrar com Moisés. Aonde foi que Deus marcou o encontro com Moisés? No deserto. Em que? Numa sarça. O que é uma sarça? Uma árvorezinha espinhosa no deserto, cheia de poeira, sem flores, seca, sem aparência. Quando Moisés olha, aquela sarça estava pegando fogo. Aí Moisés disse: quem é vocês? Eu quero ver o que é. Quando Moisés se aproxima, a voz de Deus da dor: Moisés, Moisés, não se aproxime para cá. Tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é santo. Oh, aleluia. Moisés tira o sapato e cai uma voz de terra, irmão, porque daquele fogo saiu uma voz, e era a voz de Deus. Aí Deus agora vai chamar Moisés: eu quero você, Moisés, eu quero você, para você ir lá no Egito libertar o meu povo. Olha o chamado de Deus. Foi que Moisés disse: não, é você que eu quero. Moisés relutou contra Deus, mas Deus insistiu. Moisés foi. Depois de Moisés, Deus agora escolheu outro homem chamado Josué. Josué levou o povo para a terra prometida. Depois de Josué, Deus começa a chamar outros homens chamados juízes. Os juízes foram 13 juízes. Deus chamou aqueles homens para trabalhar na obra. No momento em que o povo estava na terra prometida, mas o povo de Israel não queria obedecer, Deus levanta Sansão, levanta Baraque. Deus começa a levantar, Deus usa, Deus chama, Deus prepara e Deus faz a obra. Aí, depois Deus chama Samuel. Samuel era uma criancinha. Deus chama Samuel de adulto, não, irmãos. Deus chamou Samuel uma criancinha, trabalhando lá no templo. Um garotinho. Deus chama aquela criancinha. É tão forte, quando chama, ele não sabe quem é. Quem está falando com ele? Ele é inexperiente. Não tem experiência com Deus. Deus vai chamar aquele garoto. Sabe por que Deus chamou aquele garoto? Porque no contexto de Samuel, até o sacerdote estava errado. Os sacerdotes tudo em pecado. Olha o filho de Finéias. O povo todo adorando a Deus, de todo jeito. Deus disse: eu não quero isso não. Eu quero um povo que me adore em santidade, em respeito. Deus agora vai chamar uma criança e disse: eu agora quero mudar esse povo. Deus chama Samuel, pequenininho mesmo. Através de Samuel, Deus derrama sobre aquele povo um grande concerto espiritual. Sabe o que eu aprendo com esse irmão? E o chamado de Deus, ele tem um compromisso sério com a palavra de Deus. Ele não brinca com as coisas de Deus. Ele leva a sério a obra que Deus chamou. Deus chama Samuel. Samuel cresce na presença de Deus e se torna um grande profeta, um grande juiz, um grande sacerdote.
Bíblia. Se eu fores para reinar, Deus chama mulheres para profetizar como Uda, como Miriam, como Esther para reinar. Deus chama mulheres, Deus chama jovens, Deus chama homens, Deus chama homens, anciãos, Deus chama criança. O chamado de Deus é abrangente. Você pode dizer assim: mas pastor Walter, eu estou aqui nesta noite, eu não sei nem qual é o meu chamado. Eu estou vindo para a igreja, eu não sei nem qual é o meu chamado. Tem pessoas, irmão, que não sabem o seu chamado. Eu digo a vocês, eu era um católico daquele tempo. Eu ia ser um padre. Eu ia ser um padre. Estudava muito. Minha família era doutrinada por mim. Minha família é grande. Ele é que dava as diretrizes religiosas, ensinava. Tinha conhecimento, lia muito, estudava. Aí ia caminhar lá para a coluna dos padres, já voltava. Eu tinha muito, estudava muito, preocupado. Agora um dia Deus disse para mim assim: veja, eu sei ser crente. Eu sei ser crente. É para jovens, escuta só. Meu pai disse: se você vai limpar o roçado lá, era feijão, machixe e macaxeira, matumbo, lá embaixo. Aí eu fui limpar. Eu e meu irmão disse: pronto, quem terminar, volta. Quem terminar, ficava até noite, até terminar. Era um quarteirão que o pai marcava para ele fazer. Eu fui lá, só que quando eu fui, cheguei lá, tinha um pé de cachá frondoso muito grande. Aí aquele sopinho eu limpando o matumbo, né? Chama matumbo, né? Eu não sei se era hoje, né? Era matumbo, viu? Aquele sopinho do solo. Aí eu fazia rápido, sabe por quê? Eu olhei para aquela sombra, aquela árvore frondosa, e eu disse assim no meu coração: eu estou com vontade de ler a Bíblia aqui debaixo dessa árvore. Mas ninguém podia ler a Bíblia naquele tempo, era proibido. Mas meu pai tinha uma Bíblia escondida, uma Bíblia de volta. Eu peguei a Bíblia do meu pai, a Bíblia, botei dentro de uma mochila chia, e botei aqui embaixo para você, e fui ler a Bíblia do meu pai, a Bíblia católica. Quando terminei o roçado rapidamente, era um jovem como esse rapaz aqui. Me lembrava, era adolescente. Eu coloquei de pé rápido no matumbo, fiz logo minha tarefa. E quando terminou minha tarefa, eu fui lá para baixo da árvore, e lá embaixo da árvore eu peguei aquela Bíblia e comecei a ler. Comecei a ler. Mas lia, uma fome, lia. Quando foi um dia, eu comecei a ler muita Bíblia assim, sozinho, escondido do meu pai e da minha família. E quando foi um dia, que eu estava lendo a Bíblia, que eu parei, eu peguei, me ajoelhei na terra, embaixo daquela árvore, e eu disse: Jesus, você disse: olha, Jesus, eu tinha essa intimidade assim, eu falei assim: ó Deus, eu quero que o Senhor fale comigo. Quando eu fiz isso, irmão, veio uma voz do ar. Glória a Deus. Creio no nisso. Aleluia. Creio não. Veio uma voz do ar, não é não, é no ar, eu perdi assim uma voz. Eu não creio não, aquela voz. Eu fiquei espantado com aquilo. Eu disse: que é isso? Aquela voz falou assim para mim. Quando falou para mim, meu coração estremeceu aqui dentro. Eu comecei a chorar sem querer. Um choro que estava preso. Eu comecei a chorar, mas sem entender nada. Que negócio é esse? Aquela voz, aquela voz que eu não entendia. Mas eu comecei a dizer: eita, eu pedi para Deus falar comigo. Que Deus está falando comigo. Eu peguei meu rosto, vi na terra. Eu não entendi a voz do chão, aquela voz falou comigo. Eu não entendia, mas eu sabia que era o Senhor falando comigo. Meu Deus, eu comecei a dizer: Senhor, eu quero que o Senhor fale mais todo dia comigo aqui nesse lugar. Eu quero, era um jovenzinho, mas eu comecei a sentir algo diferente de Deus. Eu nem pensava em ser crente, eu não sabia que era crente.
Eu sabia que era igreja de crente. Para mim, igreja era somente aquela que tem sino e torres. Uma igreja assim começa aqui, tem que uma casa qualquer. A minha visão era uma visão ritualística. Era uma visão só de aparência. Então eu comecei a dizer, Deus, eu quero que o Senhor fale comigo. Passou o tempo, irmão, sabe o que aconteceu? Quando eu me converti, olhe que foi um processo de me converter. Eu estou aqui porque o Senhor me chamou mesmo. É por isso que eu creio no chamado. Você crê que Deus chama a pessoa? Porque eu estou pregando assim, a história está bonita a pregação, não estou entendendo. Que negócio é esse? Deus ainda chama. Diga, Deus ainda chama. Diga assim, Deus ainda marca encontro. Quando eu me converti, eu estava orando no deserto. Fala para ele, fui para o deserto orar. Lá no monte. Quando eu estava orando sozinho, me deu um sono, irmão, que não controlava. Quando eu arriei a cabeça naquele monte, sabe o que aconteceu comigo? A mesma voz que eu ouvi lá no passado veio lá naquele. Aquela voz tão forte, só que agora falava com sua língua hebraica. Uma língua hebraica. Falando, e uma grande luz revelada assim, voltada na minha cabeça. Eu vi aquela voz falando comigo, e começou aquela voz falando comigo, uma voz forte, aquela voz forte. Quando me despertei daquele sono, no deserto, dormindo, como é que pode? Isso não é um sono normal. Quando eu me despertei, Deus disse para mim assim: você não pediu para me revelar a você? Aleluia! Eu vou te levar em muitos lugares. Oh, aleluia. A sua alma está carente nesta noite. A sua alma está carente de Deus. Deus está falando é com você, meu irmão. Se prepara porque Deus está falando contigo. Você vai ter o seu coração nesta noite abalado com esta presença. Esta noite é uma voz que preenche vazio. Esta voz preenche o vazio da alma. A minha alma foi inundada por essa voz. A minha alma foi tomada por esta voz. De lá para cá, eu começo a ouvir a voz de Deus quando eu busco. De lá para cá, eu começo a entender quando Deus está falando. De lá para cá, eu sigo a sua Deus te disse: eu estou te chamando. Eu nem pensava em pregar, não pensava em ensinar, não pensava em nada. Eu disse: eu vou te usar no ensinamento, eu vou te usar na pregação. Quando tu pregar, as pessoas vão sentir a minha presença. Quando tu fala de mim, as pessoas vão ser saculejadas pela minha voz. Quando você falar, quando você estender a mão, eu vou visitar vidas, eu vou curar vidas, eu vou renovar vidas, eu vou te usar. O chamado de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Meu Deus. Aleluia, Senhor. Quando ele falou com Jeremias, Jeremias era um sacerdote. Jeremias, ele buscava Deus. Jeremias servia no templo. Ele era um sacerdote. Mas Jeremias ainda não tinha uma experiência como foi nesse versículo. Este versículo aqui está falando de uma experiência muito poderosa, chamada de Deus para profetizar. Você pode estar na igreja há 10 anos,
Você pode estar no ministério há 10 anos, mas às vezes falta uma experiência. Você sabia que a gente às vezes precisa da experiência com Deus? Jeremias era um sacerdote. Na Bíblia, versículo 1 por diante, ele era um sacerdote, filho de Uquias, também sacerdote. Mas Jeremias ainda não tinha o impacto de chamada de Deus. Mas agora Deus resolveu chamar um sacerdote, não para ser sacerdote mais, mas para ser profeta das nações. Jeremias foi impactado com a chamada para profetizar. Ele tornou-se um profeta. Uma chamada muito forte. Senhor, eu sou uma criança, eu não posso ser